Eu tentando ir pro hotel dormir, o cara falando assim: não, pastor, só o último, vamos lá, só o último. E você assim, ó, já você fala: Deus, me dá força só para mais essa. Só mais essa, Senhor, só mais essa visita, só mais essa oração, Senhor, só para mais essa agora, me dê mais um tiquinho de força aí. É brabo, irmão, mas Deus dá a vitória. Amém? Amém? Então fique tranquilo, o Senhor proveu, e porque Ele fez, nós estamos indo. Amém? Abra sua Bíblia, Isaías 48, 10. Vou ler só esse versículo com você. Coloca outra tradução para mim, meu lindo. É uma depois dessa. Não é King James, não. É atualizado. Te refinei. Isso. Isso. Eis que refinei você, mas não como o ouro ou prata. Na outra tradução diz ouro, prata. Eu te provei na fornalha da aflição. Eu refinei você. Eu refinei você. Tem coisas na sua vida que só Deus pode fazer. E uma delas é essa: te refinar, trabalhar em você. Ele diz assim: olha, eu mesmo te refinei, todavia não como prata. Eu te provei na fornalha da aflição. Repita comigo: fornalha da aflição. Mais forte, fala: fornalha da aflição. Eu decidi trazer algumas coisas à sua mente, para depois te fazer uma pergunta. E a pergunta é: você sabe por quê? A pergunta que eu quero fazer para você hoje é: você sabe por quê? Você sabe por quê? Mas antes de fazer essa pergunta, eu quero trazer algumas coisas à sua mente. É uma pergunta pequena, uma pergunta simples, mas de muita profundidade. Durante alguns meses, nesses últimos meses, eu venho enfrentando um nível de aflição no meu espírito diferente de tudo que eu já enfrentei até aqui. De verdade. Eu falo isso para vocês com muito temor e com muito tremor. Nos últimos dias, nesses últimos tempos, eu tenho enfrentado um nível de aflição no meu espírito, de um tamanho, de uma forma que ainda eu não tinha experimentado. Tudo que eu já havia experimentado quando o assunto é aflição espiritual não se compara com aquilo que eu tenho vivido na caminhada nesses dias. Eu me lembro que nesses períodos de inquietação espiritual, de angústia, dores como de parto, isso por vez toma conta da nossa alma, e logo você se pega cheio de medo nesses períodos. Você se pega apavorado, por hora perdido, e em muitos casos insuficiente, se sentindo insuficiente, se sentindo inútil, irrelevante. Esses períodos de inquietação espiritual, a vontade de se isolar é cada vez maior, é cada dia mais forte dentro de você. Mas é interessante que todos esses períodos assim que eu vivi na minha vida de aflição espiritual, foi justamente os períodos que eu mais cresci, foram os períodos que eu mais rompi. E logo após esses períodos de aflição, escuta, eu estou te falando, e logo após esse período de aflição,
sempre houve um romper, um destravar, como se uma barragem, uma avalanche estourasse. Todas as vezes que eu enfrentei crises espirituais, você vai ter que ter muita atenção comigo aqui para mim construir algo dentro de você. Evite andar, evite distração. Todos esses períodos que eu passei por essas situações de aflição espiritual, sempre logo após desatou um avanço poderoso em minha vida, no meu ministério, na minha caminhada de fé. Irmãos, todas as vezes que, presta atenção, é como se todas as vezes que Deus tivesse preparando algo muito grande, muito grande, muito grande, muito poderoso, imenso, para me entregar, junto com isso viesse embrulhado em um pacote, um pouquinho do fogo dessa fornalha, chamado fornalha da aflição. Isso é uma incógnita. É uma incógnita. Porque justamente aquilo que te aflige, aquilo que te faz aflito, aquilo que te traz um monte de sentimentos, é justamente aquilo que está te moldando e habilitando para te fazer avançar. Obrigado por 5 pessoas que entendeu, está comigo, está entendendo o que eu estou falando aqui. É uma incógnita, porque justamente aquilo que te traz aflição, aquilo que te aflige seu espírito. E hoje eu não vim conversar, irmão, com a sua alma, eu estou conversando com o seu espírito, que eu estou falando de espírito para espírito. Justamente isso que te traz inquietação, que te traz uma sensação de insuficiência. Você fez, mas não foi suficiente. Você está devendo. Cobranças e mais cobranças, e você continua devendo. Tem alguém entendendo o que eu estou falando? Parece que você não é suficiente, é uma incógnita. Na verdade, é que todas as vezes que Deus vai me levar, vai te levar em um nível maior, antes Ele te leva para esse lugar, Ele me prova na fornalha do fogo da aflição. É isso que Isaías está dizendo. Olha, eis que eu mesmo, a palavra original é eu mesmo, eis que eu mesmo, Elohim, eis que eu mesmo, é o Senhor que faz isso. Você pode me ouvir? Para de achar que foi o diabo que colocou uma prova em você. Para com isso. O diabo não tem poder para nada na sua vida. Ele está falando, eu mesmo te refinei. Eu mesmo peguei você e coloquei na fornalha. E não é qualquer fornalha. Fornalha do fogo da aflição. Fala de pessoas que têm o seu espírito afligido. Escuta isso aqui. Paulo disse assim: olha, por causa das profundas revelações foi me dado um espinho na carne, um espírito imundo me esbofeteava. Para que eu não me vangloriasse em mim mesmo. Tem coisa, irmão, que não foi você que causou, não foi você que procurou. Tem coisa que não foi o diabo que colocou o pé na sua frente. Tem coisa que é Deus. Pastor, mas que Deus é esse que faz coisas ruins com as pessoas? Não, Ele não faz coisas ruins. Afinal de contas, Ele sabe a porta que tem que fechar, assim como Ele sabe a porta que Ele tem que abrir. Tem porta que se Ele abrir, Ele perde você, e Ele não vai abrir, porque Ele não quer te perder.
eu vou conversando com o seu espírito, quem é espiritual vai entendendo. Nem mesmo Cristo, o Filho de Deus, escapou desse processo. Nem mesmo o ungido, o Cristo de Deus, o Filho de Deus, escapou desse processo de angústia, de aflição espiritual, de inquietação espiritual. Pastor, como eu sei que eu estou sendo afligido no meu espírito e passando por aflição espiritual? É quando tudo à sua volta está tudo muito bem, você olha lá, está tudo ok, aqui está ok, aqui está ok, aqui está ok, mas existe um furacão, um fogo dentro de você, existe uma erosão, uma explosão, como uma erupção solar acontecendo, existe algo ali que está queimando, e você não tem inquietação em lugar nenhum. Você senta, 5 minutos você tem que levantar, vai para outro lugar, você senta, aquilo ali não está bom, você vai falar com o outro não está bom, e aquilo vai te esmagando, vai te esmagando, vai te esmagando, vai te esmagando, vai te esmagando e vai te esmagando. Mas fica tranquilo, vai te esmagando, mas vai te levando para o lugar certo. Vai te esmagando, mas vai te moldando. Inquietação espiritual. Sabe quando eu sei que eu estou vivendo esse processo, esse nível? Quando eu carrego sobre mim um peso. Irmãos, e não é peso de inveja, essas coisas não. É quando eu carrego sobre mim um peso que é muito maior que eu. E existe uma inquietude dentro do meu coração que eu preciso fazer alguma coisa. E na maioria das vezes eu não sei ainda o que eu tenho que fazer, mas está lá. Eu ainda não sei como eu tenho que me movimentar, mas está lá. Eu ainda não sei para onde eu vou, ele não falou ainda, mas está lá. O fogo já está queimando, o meu espírito está aflito. Quando pensa que não, no tempo certo ele descortina meus olhos espirituais e diz assim, ó, é isso que eu quero fazer, filho, entra. E eu entro, e aquela aflição, aquela angústia, tudo aquilo que estava dentro de mim, ó, se cumpre na palavra de Paulo. A glória que vem, irmão, o poder que vem, a unção que vem, não pode se comparar. Não tem comparação. A aflição do tempo presente não pode se comparar com a glória que há de ser revelada. Quando a glória é revelada, a aflição perde o efeito. Nem Jesus, nem o Cristo escapou disso. Em Mateus 26, 36, olha só, vamos ler aqui comigo rapidinho. Mateus 26, 36 vai dizer, eu vou lendo, depois você põe na tela, para não perder tempo. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e disse-lhe, sente-se aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeus, Pedro, Tiago e João, né? Então ele começou a entristecer-se muito e encheu-se de angústia. Fala assim, tristeza, angústia. Não, hoje eu vou arrancar um lacre do seu cérebro aqui, eu vou arrancar um lacre da sua mente, para você entender um pouquinho mais sobre o evangelho verdadeiro. Fala assim comigo, tristeza, angústia. Fala tristeza e angústia. Mais forte, fala tristeza e angústia. Entristeceu-se e angustiou-se e disse-lhe, então, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Então disse-lhe, a minha alma está profundamente triste até a morte. A minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e ore comigo, vigie comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Deixa eu te falar.
Um pouquinho depois disso aqui, Jesus foi levado para cumprir o propósito dele. Um pouquinho depois disso aqui, os soldados romanos chegam junto com os sacerdotes, junto com o Malco, o pega e o leva para se apresentar diante às autoridades daquele lugar. Você percebe que um pouquinho antes de Jesus cumprir o propósito dele, ele não sentiu alegria, ele não sentiu felicidade. Um pouquinho antes ele sentiu tristeza e angústia. É porque tristeza e angústia faz parte do cumprimento do propósito. Tem muitas pessoas que dizem assim: eu vou para a igreja porque lá eu vou ser feliz e cumprir meu propósito. Seja bem-vindo, enganaram você. Cumprimento de propósito fala de solidão. Cumprimento de propósito, pastor, solidão, claro, solidão. Para, pastor, o senhor está me amedrontando. Não, Jesus disse aos discípulos: fiquem aqui comigo e orem, porque a minha alma está angustiada até a morte. Indo Jesus um pouco adiante, ele prostrou e orou. Quando ele voltou, Pedro estava dormindo. A caminhada do propósito e cumprir o seu propósito vai falar muito mais de solidão, muito mais de tristeza, muito mais de angústia, muito mais de aflição do que de felicidade. Pastor, o Senhor destruiu o meu castelo agora. Nada, destruí nada. Eu estou aqui hoje para te levar para um lugar incrível. Eu estou aqui hoje para te levar para um lugar incrível. Se você está passando períodos de dores, de aflições, de solidão, de angústia, fica tranquilo, talvez é justamente a parte do processo que agora você precisa passar, que você precisa caminhar. Jesus não escapou disso. Ele falou: a minha alma está angustiada até a morte. Eu estou aflito. Tem alguém comigo aqui? Só que tem uma revelação incrível aqui para nós. Entenda isso, GL. Eu não estou falando de coisas físicas, eu estou falando de coisas espirituais. Embora isso vai refletir no nosso corpo mortal, é normal que isso reflita, é normal que você sinta os sintomas disso, mas até Jesus, ao chegar próximo do momento do propósito dele se cumprir, ele passa por esse estado de aflição em seu espírito, em sua alma. Mas olha a revelação que ele nos deixa aqui sobre isso. No momento mais difícil da sua vida, Jesus vai um pouco mais adiante. É o que o texto diz. Indo ele um pouco mais, estava aflito, mas indo ele um pouco mais, estava triste, mas indo ele um pouco mais, o seu sentimento não te define. Você tem que olhar para o propósito e continuar caminhando. Aquilo que o seu corpo diz, os sintomas que o seu corpo aponta, não define você. Você tem que olhar para o propósito e continuar caminhando. Vai ter dores? Vai ter aflição? Vai ter angústia? Vai ter tristeza? Demais, irmão. Um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã. Mas deixa eu dizer para você, ainda assim, a Bíblia vai dizer, e ele indo um pouquinho mais adiante. Coloca a mão sobre o ombro de alguém que está do seu lado e fala assim: eu quero profetizar a sua vida, que mesmo em meio à aflição, você não vai ficar estático, você não vai ficar paralisado, você vai mais adiante. Fala assim: você vai avançar, ainda que doa, ainda que tenha aflição, você vai avançar. E se você ficar sozinho, fala assim: e se Pedro dormir? Fala: e se Pedro dormir? Você vai continuar adiante.
no momento em que ele estava aflito, angustiado até a morte, ele fez algo que Hebreus 12:2 vai narrar para nós. O escritor de Hebreus, no capítulo 12, no versículo 2, vai descrever algo incrível que Jesus fez no momento da angústia, no momento da aflição. Então não é sobre sentir angustiado, dores ou aflito, é sobre colocar os olhos no propósito e não parar. Pegue na mão assim de quem está do seu lado, assim, olha, dê dor, como profeta, não faz isso só por fazer não, como profeta. Fala assim, talvez existe uma dor aí dentro hoje, mas essa dor não vai te paralisar. Você vai avançar, mesmo em tempos de crise, de aflição, você vai avançar. Olha o que Hebreus vai dizer, o escritor de Hebreus vai dizer assim, olha, antes no versículo 1, ele vai dizer, estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, deixando-nos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos arrodeia, corramos com paciência a carreira que nos é proposta. Nossa, pastor, você lê isso aí de cor. Ei, meu irmão, tu não sabe quantas vezes eu já li o livro de Hebreus, não. Tu não imagina na sua vida. Mas o versículo 2 para mim é o mais incrível. Só que eu preciso construir algo com você sobre esse versículo. Quando ele vai dizer assim, e olhando firmemente para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, o qual, Senhor, será que só eu tive a revelação desse versículo desse jeito, com tanta veemência, com tanta doçura? Olha o que o texto está dizendo: olhando firmemente para Jesus, o autor, o consumador da fé, o qual, pelo o gozo, pela alegria, pela satisfação, pela alegria completa, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Deixa eu te explicar isso. O qual, pelo gozo que estava proposto, a alegria que estava proposta a ele suportou. Fala comigo, fala suportou. Fala suportou. Mais forte, irmão, fala suportou. Suportou o desprezo, a afronta, o cuspe na cara, o chicote romano, o prego romano. Ele suportou a cruz. Por que ele suportou a cruz, pastor? Por que ele suportou tudo aquilo? Por que ele suportou as contradições? Por que ele fez? E por quê? Por quê? Pela alegria que estava proposta. Pastor, e qual era a alegria que estava proposta? Ele está dizendo: eu fiz isso, eu fiz o que fiz, eu suportei o que eu suportei, para te dar o exemplo e te ensinar como fazer. Que não é sobre quem faz mais, mas é sobre quem suporta mais. Não é sobre quem sabe mais, é sobre quem suporta mais. Não é sobre quem conhece mais, é sobre quem está mais disposto a tomar mais porrada e não cair. E se cair, levanta, fica de pé e fala: agora eu vou apanhar um pouquinho mais. O qual, o gozo que estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e sentou-se atrás de Deus. Aqui ele está dizendo assim: eu fiz isso como te dar exemplo. Filho, nenhuma dor é para sempre. Filha, nenhuma dor é para sempre. Tire os olhos da dor e olhe para o objetivo.
Tira os olhos da aflição e coloque no objetivo. Pastor, eu não entendi nada agora. Ele estava sofrendo no seu corpo toda a dor, toda a aflição, toda a angústia, tanto no Getsemane como na cruz, mas os olhos dele estavam fixos em você aqui. Quando a aflição tomava o coração dele, ele te via aqui sentado nessa cadeira, e ele olhava para a cruz, e ele olhava para ele, e os poros suando sangue, e ele olhava para você, 2022 anos sentado nessa cadeira, e dizia assim: ah, vai valer a pena. Tire os olhos da dor e coloque no objetivo dela. Coloque no objetivo da dor. Entendeu não? Tire o olho da dor e coloque os olhos no motivo pelo qual você está sentindo a dor. Paulo vai dizer: para que em nós opere a morte, mas em vós a vida. Ele está falando assim: ó, eu me entrego à morte em favor de vocês. Ele não estava olhando para a dor, para a aflição dele, ele estava olhando para a igreja que estava sendo gerada. Jesus não estava olhando para a dor, ele estava suportando a dor para quê? Para ter uma noiva imaculada, reta, que vai morar com ele. Ele não estava olhando para a dor, ele estava olhando o homem voltando para Deus através do sacrifício dele. Oh meu Deus, tem alguém me entendendo aqui? Tira o olho da dor e coloque no objetivo pelo qual você está sentindo essa dor. No final de tudo, vai valer a pena. Aleluia! Filho, enquanto eu estava sendo morto naquela cruz, eu só olhava para você. Está doendo. Mas se eu não fizer isso e morar dentro deles, eles não vão conseguir. Então eu vou morrer, eu vou fazer, eu vou suportar a cruz. Ele sabia que você está aqui sentado hoje nessa cadeira. Filho, minha alegria não estava ali no momentâneo, na aflição. Minha alegria estava aqui agora, vendo você se tornar quem você está se tornando. Meu Deus, tem alguém entendendo o que eu estou falando? Meu Deus, tem alguém entendendo o que eu estou falando? Oh meu Deus. Ele está dizendo para você assim: ó, não, tira os olhos dessa dor, tira os olhos dessa aflição. Olhe para frente, olhe no objetivo, olhe no objetivo, olhe no propósito, olhe no propósito. É como se você estivesse falando: filho, seu propósito é maior que a sua dor. Seu propósito é maior que a sua dor. E quem te coloca na fornalha da aflição sou eu. É eu que aflijo o seu espírito e faço você não ter prazer em nada e em lugar nenhum. Porque sua alegria completa está em mim. Eu te atraí com cordas de amor, eu te lacei, você é meu. Em lugar nenhum do mundo você vai ser tão feliz quanto você é na minha presença. Logo eu aprendo que isso faz parte da nossa vida diária cristã. Desânimo, vontade de desistir, desilusão, decepção. Tudo isso vem num pacote embrulhado. Mas eu vou voltar a pergunta para você. Você sabe o porquê? Você sabe por quê? Você sabe por que você
já passou várias vezes por essa fornalha? É interessante que parece que de tempos em tempos nós somos jogados na fornalha de novo. Parece que de tempos em tempos nós somos lançados nesse lugar, né, Jéssica? Você fala assim: saí daqui agora, tô calibrado, tô polido, tô refinado. Você fala assim: não, você só entrou na boca da fornalha. Peraí, foi só a boca da fornalha. Mas Deus, será que tem alguém entendendo o que eu estou falando? Só para me saber, quem está entendendo o que eu estou falando, dá um grito aí. Aleluia. Então eu vou continuar pregando então. Isso faz parte, sabe? Você sabe por que você já passou por isso várias vezes? E tem muitos aqui agora que também está passando por essa fornalha de aflição. E eu sei o que essa chama faz. Eu sei que isso traz aflição, traz ansiedade, traz medo. Isso te assusta, porque eu também fico assustado. Você acha que não? Você acha que não? Por vezes isso também me assusta. Mas sabe por que você ainda está aqui, está de pé? Depois de passar por essa fornalha várias vezes, de pensar em desistir, de pensar em abandonar, você só está aqui, e você sabe o porquê que você está se tornando quem você é? Porque você não desistiu de lutar. Motivos? Se eu te der uma caneta e um papel na mão e falar assim: coloca os motivos pelo qual você tinha para desistir, você encheria essa folha dos dois lados, eu sei disso. Mas você só está aqui ainda porque você não desistiu, porque você está lutando. Teve abandono? Teve. Mas você não desistiu. Teve propostas e distrações? Teve, sim ou não? Mas você não desistiu. Teve frieza espiritual nesse lugar aí? Sim ou não? Sim ou não? A ponto de não conseguir nem ouvir a voz de Deus. Você achar que Deus não falava mais com você? Sim ou não? Mas mesmo não ouvindo a Deus, você não desistiu. Teve silêncio de Deus? Teve. Irmãos, e nada é mais apavorante do que o silêncio de Deus na nossa alma. Eu não estou falando do silêncio de Deus e Deus ficar usando profeta para ficar falando com você todo culto de domingo, não. Não, eu estou falando do silêncio de Deus na sua alma. Quando você não vê Deus, você não sente Deus, você não vê nada, irmão. Não é nada, irmão. Só seco. Ele não joga nenhuma aguinha, irmão, no cecento. Nem aguinha assim, ó, Adilson. Você fala: não é possível. Quanto tempo Deus não fala comigo. E você vai se esforçar para Deus falar com você. E Ele continua em silêncio. Porque o silêncio de Deus faz parte desse fogo, dessa fornalha. Nenhuma lágrima cai. Parece que o Espírito vem na igreja, toca um, toca o outro, faz um, faz com o outro. E você assim até força ali, dá até aquela forçada, aquela guinada. Assim, você fala assim: agora eu vou. E Deus fica bem assim com você, ó. Tem alguém aqui? Teve silêncio? Teve, mas
nem no silêncio de Deus você desistiu. E a minha pergunta então foi: sabe por quê? Você está de pé porque você luta. Você está de pé porque você não desiste. E por mais que doa, as suas raízes estão profundas no amor de Deus. Essa, irmãos, é a diferença de um cristão raiz para um cristão Nutella. Deus não falou comigo, eu vou abandonar Deus. O cristão raiz, Deus não falou comigo, mas eu sei que o amor dele não muda por mim. O crente Nutella, o modinha é assim, ó. Ai, Deus me colocou na fornalha da aflição, tanta prova, tanto medo, tanta angústia. Deus não me ama, eu vou me jogar. O crente raiz, Deus me colocou no fogo da fornalha da aflição e eu estou sendo forjado, eu estou sendo tratado, eu estou sendo provado. Está dolorido, tem aflição, tem angústia, tem medo, mas eu sei que o Pai corrige a quem Ele ama. E eu sei que quando eu sair daqui, eu vou sair melhor. E eu sei que quando acabar toda essa aflição, existe uma glória que vai ser revelada. Eu não estou de olho na dor, eu estou de olho no propósito. Eu não estou de olho na aflição, eu estou de olho em tudo que essa aflição está gerando. Ei, tem algo sendo gerado aí dentro. Se no meio do fogo, no meio da aflição, tem algo sendo gerado aí. Sim, Paulo vai dizer assim: olha, por isso não desanimamos, por isso não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior esteja a desgastar, se corrompa, contudo, o nosso homem interior está sendo renovado de dia após dia. E não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque aquilo que se vê, aquilo que se sente é transitório, é passageiro. Essa aflição vai passar. Coloca a mão na sua cabeça, fala o seu nome, diga assim: fulano, essa aflição vai passar. Daniel, essa aflição vai passar. Vai. Essa dor vai passar, essa angústia vai passar. Vai passar. E aquilo que essa angústia, Cleito, está produzindo é um peso de glória sem comparação. Irmão, você vai sair tão mais humano dessa fornalha e ao mesmo tempo tão mais espiritual. Sabe? Você vai sair tão mais gente de dentro desse lugar e ao mesmo tempo tão sobrenatural. Sabe? Ser regente na hora de ser regente e ser sobrenatural na hora de ser sobrenatural. Meu apóstolo Ed Rocha, ele diz assim que o sobrenatural na vida de alguém tem que ser natural. Isso aqui agora sim é para uma minoria de três pessoas que entende. Para quem passa dentro dessa fornalha, o sobrenatural passa a ser o natural. É natural viver no sobrenatural. Pegou? É natural viver o sobrenatural. E eu vou terminar porque o horário já está estourado. Teve o silêncio de Deus, mas você não desistiu. Porque por mais que doa, as suas raízes estão aprofundadas no amor de Deus. Fala para alguém assim: sabe por que, meu irmão, você não caiu ainda?
Fala, sabe por que, meu irmão, você não caiu ainda? Fala, porque as suas raízes são profundas no amor de Deus. Fala assim, você não é um crente Nutella. Fala assim, você é crente raiz. Fala, você é crente de verdade. Cadê os crentes desse lugar, irmão? Aleluia. Ô Deus, manda um cafezinho, um trem qualquer aqui para mim. A palavra está tão boa, eu estou pensando em levar mais adiante. Gente que tem raiz é assim. São como as palmeiras. Balança com o vento. Enverga, muitas vezes até o ponto de tocar o chão, dependendo do vento. Mas elas não caem, elas não quebram. Eita Deus. Eu olho aqui agora, eu vejo um monte de palmeiras, ó. E não é o Palmeiras do time não, porque aquele time é ruim. Eu estou falando as palmeiras. Que quando vem o vento, vem o tsunami. Você já viu aqueles vídeos lá no Oriente, não é? Lá na Ásia, naqueles lugares, aqueles tsunami, eu já vi vários vídeos. O tsunami vem, a palmeira perto do mar ali, ela dobra assim, a folha dela toca o chão e ela fica ali, o vento bum, e ela ali dobrada. Quando o vento passa, ela... Eu estou vendo um monte de palmeira aqui. Eu estou vendo um monte de palmeira aqui. Gente que tem suas raízes aprofundadas. Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por quê? Porque você tem raízes aprofundadas. Quantas crises, quantos ventos, quantas provas, quantas aflições. E você está aqui, continua firme, de pé. Aleluia. Almir, receba essa palavra aí, Almir. Receba essa palavra em nome de Jesus. Você é como palmeira, você não vai quebrar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você nasceu para suportar o vento. Suas raízes estão aprofundadas. Você nasceu. Irmão, vira para alguém e fala assim: meu irmão, você nasceu para vencer em Jesus. Fala, em Cristo nós temos a vitória. Novamente eu vou te perguntar: por que da água? O porquê do fogo? O porquê da fornalha? Então vem o Senhor e abre os nossos olhos e começa a nos mostrar coisas incríveis. E Ele diz: filho, crescer dói. Na maioria das vezes, quando Deus quer fazer alguém crescer, Ele não dá coisa, Ele tira coisa. Mentira, pastor, isso não está na Bíblia não. Hoje a vara que dá fruta Ele corta. Para que dê mais frutos ainda. O dia que eu li esse versículo eu quase surtei, porque eu falei assim: não, a vara que dá fruto tinha que deixar, para dar os frutos aí. Toda vara que dá fruto meu Pai corta, para que ainda dê mais frutos. Escuta isso. Crescer dói. Nessa jornada, nessa caminhada, nessa loucura que é a vida, existe coisa que você precisa passar, que eu preciso passar. E muitas vezes nós culpamos o diabo, falamos assim: o diabo se levantou. O diabo, não, que diabo se levantou nada. O diabo se levanta nada contra você, nada. E todas as vezes que ele se levantou, só foi para cair. Agora, quando Deus fala assim: eu mesmo coloquei vocês no fogo da aflição, aí é pesado, irmão. Vem o Senhor e diz assim: filho, crescer dói. Se eu não permitir a fornalha na vida de vocês, vocês nunca poderão me conhecer de fato. Se eu não permitir as aflições,
vocês terão apenas teorias para passar às pessoas, mas vocês não terão uma vida de prática. Irmão, não é quantos diplomas você tem, é quantas pauladas você suportou. Irmão, pelo amor de Deus, não estou falando que você não tem que estudar não, misericórdia. Estude muito. É quantas pauladas você aguentou de pé. Se eu não permitir, vocês terão apenas práticas. E a vida é guerra, filho. Vira para o seu irmão e fala assim: a vida é guerra. Tem igrejas que colocam as faixas assim, ó: venha e pare de sofrer. Eu queria colocar uma placa bem aqui, ó: venha entrar no fogo da aflição. Ô Ivone, é por isso que nós não ganhamos dinheiro, Ivone. Oh meu Deus, é por isso que eu não fico rico com essa igreja. Porque aqui a gente não incha as pessoas, aqui nós levamos elas para o propósito dela. Ai meu Deus. Nosso problema é que nós queremos ser isento ou livre das aflições. E essa não é a proposta do Evangelho, irmãos. A proposta do Evangelho não é nos livrar da cova dos leões, é nos livrar dentro da cova do leão. Eu repeti isso aqui que vocês não entenderam nada. O propósito do Evangelho não é te livrar da cova, é te livrar na cova.